Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós encontramos na nossa liturgia a narrativa da terceira aparição de Jesus depois de sua ressurreição, né? E é interessante como Jesus muitas vezes aparece, claro, glorificado na sua ressurreição. A sua aparência quase sempre não é percebida pelos discípulos, né? Por causa dessa sua aparência gloriosa, os discípulos não conseguem reconhecê-lo imediatamente. É interessante, porque essa cena acontece às margens do Lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, onde tudo começou. A missão de Jesus começa ali, né? A partir do momento em que na sinagoga de Cafarnaum, também chamada Sinagoga Branca, tem esse nome por causa de pedras que foram trazidas de outra região para aquele lugar, e por isso é uma sinagoga diferente das outras, né? Não com pedras do próprio lugar, mas de um lugar diferente. Por isso, Sinagoga Branca. Exatamente no lugar onde Jesus faz o discurso do pão da vida, e também ali onde Jesus toma o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu pela unção para anunciar a boa nova aos pobres, para curar os doentes, para libertar os cativos de suas prisões. Ali Jesus começa a sua vida pública. E é interessante que a missão de Jesus e o momento em que ele recolhe, né, que ele recruta discípulos para o seu segmento, começa exatamente numa cena muito parecida com essa. Pedro, que lançava as redes no mar para pescar, tinha trabalhado a noite inteira junto com seu irmão André, e um pouco mais adiante os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, que também consertavam as redes depois de uma noite de pesca que não tinha sido muito bem sucedida. Jesus faz o chamado para os discípulos, né? Vem, segue-me, farei de vocês pescadores de homens. É interessante como a situação da paixão e morte de Jesus, apesar da sua ressurreição e apesar de Jesus já ter aparecido pelo menos 2 vezes para os discípulos, traz um sentimento de desânimo para eles. Eles tentam voltar ao princípio. Pedro é pescador, né? Embora feito pescador de homens, tenta voltar às suas origens, voltar a pescar peixes. Eu vou pescar, essa é a decisão de Pedro. Os outros discípulos, ao verem a atitude de Pedro, dizem também: vamos junto, vamos com você. Trabalharam aquela noite inteira, lançaram as redes, não pescaram nada. E de repente Jesus aparece, glorioso, à beira do mar da Galileia, e começa a dizer para eles: moços, por acaso vocês têm alguma coisa para comer? E os discípulos logo dizem: não, nós trabalhamos a noite inteira, não temos nada, não pegamos um peixe sequer. E é interessante porque Jesus faz a mesma proposta que ele tinha feito há um tempo atrás, no começo da sua missão: lance as redes ao lado direito da barca e achareis. E eles obedeceram. É interessante porque aqui nós temos uma cena muito parecida também, com aquela ida ao sepulcro. Os 2 discípulos corriam juntos, Pedro e João, o discípulo que Jesus amava, um mais velho, o outro mais novo. João chega primeiro, mas não entra no sepulcro. Ele consegue, o amor corre mais rápido, ele é mais ágil. Pedro, sendo ancião, com a sua sabedoria, é o último a chegar, mas é o primeiro a constatar. A autoridade está com Pedro, o amor está com João. E é interessante porque os 2 discípulos são 2 faces da mesma realidade que cada um de nós devemos ser. A sabedoria da autoridade do cristão, mas ao mesmo tempo o amor que consegue chegar rápido. Diante daquela circunstância, Pedro não reconheceu Jesus que estava à beira do mar, mas João, quando lançaram as redes, viram a pesca que tinha feita, João é o primeiro a reconhecer o discípulo que Jesus amava. Ele diz: é o Senhor. Pedro, mais do que depressa, veste novamente suas vestes, estava nu, pula na água, sai nadando, enquanto todos vêm remando com o barco para a praia, arrastando a rede, e Pedro chega perto e quando constata, a fogueira já está pronta,
o peixe já está em cima da brasa, Jesus já tem para nós o alimento, a graça, tudo está pronto. Mas é muito interessante, porque apesar de tudo já estar pronto, brasa, o fogo aceso, peixe sobre a brasa, Jesus ainda diz para os discípulos: pegue alguns dos peixes que vocês pegaram, tragam aqui. Isso significa que, apesar de Deus ser suficiente em si mesmo, Deus é onipotente, o Senhor Jesus é capaz de trabalhar, de realizar a sua obra de salvação sozinho, e de fato foi Ele que nos salvou, mas Ele quer contar conosco, a igreja. O peixe já estava sobre a brasa, mas Jesus quis contar com os peixes que os discípulos trabalharam naquela noite, naquela manhã, na verdade. Tragam também dos peixes que vocês pegaram. E eles levaram. Naquele momento, uma coisa que eu acho muito bonito dentro do Evangelho, ninguém ousava perguntar quem era ele, porque todos tinham certeza que era Jesus. A partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor, isso se dá na Eucaristia. Nenhum de nós que estamos aqui, nenhum de nós, ouvintes da Rádio Maria Brasil, ao entrar em comunhão com Jesus na Eucaristia, ousamos dizer ou perguntar quem é que se faz presente na Eucaristia. Porque todos nós sabemos muito bem que aquele que nos dá como alimento o seu próprio corpo é o Senhor Jesus, o ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.